Olá, graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Hoje no Palavra e Oração eu quero meditar com você aqui, numa palavra aqui em João, no capítulo 9, eu vou ler com você do 1 até o 12 e depois do 24 até o 34. É um texto um pouquinho longo, mas a história é bem interessante, muito boa. Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? É uma pergunta meio estranha, né? A pessoa nem nasceu e já pecou? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, né? Parece que não faz sentido essa palavra de Jesus, né, nesse texto. E Jesus fala: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O versículo 5. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia, glória a Deus. O versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Todo mundo estranhou, né? Uai, esse não era a pessoa que ficava mendigando aqui, que era cego, né? Imagina o susto que as pessoas tomaram, né? A admiração, né? Ali, a confusão que foi. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Imagina ele dizendo: sou eu, sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. E aí começa a indagar, né? Pergunta daqui, pergunta dali. Aí chegam os fariseus, né? Porque eles estavam ali no templo. Chegam os fariseus e começam a fazer perguntas para ele: quem foi que te curou? E ele diz: eu não sei quem me curou. E vai indo, conversa daqui e dali. E as pessoas começam a indagar, dizer: não. Os fariseus dizem: não, você não era cego, não. Tem que chamar os pais para ter certeza. E aí mandam chamar os pais do homem. Aí chegam os pais do homem, né? Um homem já adulto. E aí chegam seus pais e os fariseus interrogam: e aí, é seu filho ou não é? Eles falam: é nosso filho, sim. Mas e aí, por que ele tá vendo, né? Imagina, ao invés das pessoas estarem celebrando a cura daquele cego, a cura daquele homem, né? Tava todo aquele burburinho, toda aquela confusão. E aí os pais disseram: sim, é o nosso filho, sim. Sabemos que ele era cego, mas não sabemos como é que ele está enxergando agora, né? Então eles, meio com medo ali dos fariseus, porque senão os fariseus iriam expulsá-los da sinagoga, eles falaram: pergunta para ele tem idade, ele sabe como é que aconteceu, o que aconteceu. E aí o moço já tinha explicado um monte de vezes o que tinha acontecido. E o 24 diz: pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Olha só. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Esse é meu versículo favorito, é a minha frase favorita. Eu era cega e agora eu vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? Ele já tinha falado um monte de vezes, né? Mas eles não queriam entender, eles não queriam aceitar a resposta, o que tinha acontecido. Ele respondeu: eu já disse a vocês, não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Grande coisa, discípulos de Moisés, mas não agiam como Moisés, né? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Levaram uma bronca, né, de um homem inculto. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Olha só, um mendigo pregando para fariseus, pregando para os religiosos, né, os doutores da lei, que achavam que conheciam muito da lei. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Veja só, né?
É interessante, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Esses homens todos cheios de sabedoria, né? A sabedoria humana, achavam que conheciam muito sobre a lei de Moisés, porém não praticavam, né? Que se praticassem, se obedecessem realmente à palavra, saberiam quem era Jesus, eles iam indagar quem era Jesus, iam procurar conhecer quem era aquele homem que estava fazendo milagres, né? Então é interessante, né? O mais interessante é isso, né? O mendigo ficava sentado na porta do templo, era um pedinte, de repente está pregando para eles, né? Homens que viviam ali estudando, orando, né? Fazendo longas orações para se aparecer. Então é interessante, né? Jesus, ele realmente confunde a sabedoria do sábio. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. E como eu falei, né? Meu versículo favorito é esse, quando ele diz assim, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu amo essa palavra, porque eu era. Você, não sei se você já entregou sua vida a Jesus, mas antes de nós conhecermos a Cristo, antes de nós conhecermos a verdade, nós todos éramos cegos. Eu era cega, eu achava que o que eu fazia estava certo, a maneira que eu vivia estava certa, né? Eu não queria saber de conselho, eu não queria saber de igreja, de Deus, né? Quantas vezes minha cunhada e meu irmão me levaram para a igreja quando eu era adolescente, mas eu fugia da igreja, fugia de Deus e não tinha entendimento nenhum da palavra. Uma vez até tentei ler a Bíblia assim, mas não entendia nada. Por quê? Porque eu não tinha sido iluminado, eu não tinha o Espírito Santo. Então eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, porque eu era cega e agora eu vejo. E eu acredito que você também, meu irmão, minha irmã, você também era cego e agora vê. E você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que ainda está cego, não fisicamente, mas espiritualmente, que os seus olhos se abram nesse momento, que você possa enxergar a grandeza do amor de Deus, que você possa enxergar a grandeza do sacrifício de Jesus por você, que você possa enxergar a verdade, em nome de Jesus. Entrega sua vida a Jesus e Ele vai te curar da cegueira espiritual, porque Ele não somente cura a cegueira física, mas muito mais, Ele cura a nossa cegueira espiritual. É por isso que eu digo, eu era cega, não fisicamente, mas eu era cega espiritualmente e agora eu vejo. Vamos orar? Pai, nós somos gratos mais uma vez, Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra, palavra de vida, palavra que nos dá vida, Senhor, nós agradecemos por essa palavra, obrigada porque nós um dia éramos cegos e o Senhor nos trouxe a visão, o Senhor nos fez enxergar a verdade. Senhor, eu sou muito grata porque eu era cega e agora eu vejo, obrigada por enviar Jesus para nos curar da cegueira espiritual e também nos curar de cegueira física, porque o Senhor pode curar cegos, o Senhor pode curar todas as enfermidades, ressuscitar mortos. Nós cremos, Senhor, nós cremos no Teu poder, o poder que transforma, o poder que dá vida, Senhor. Muito obrigada, Pai Santo, obrigada, Deus, por Jesus, nosso Senhor e Salvador eterno. Obrigada, Senhor Jesus, por nos dar olhos, por nos dar vida novamente, Senhor. Eu quero orar pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está me assistindo nesse momento. Pai, eu oro, Deus, para que os seus olhos espirituais se abram e ele e ela possam, Senhor, enxergar a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua fidelidade, Senhor. Se há qualquer dúvida no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, se há medo, se há, Senhor, preocupações, ó Deus, com o dia de amanhã, Deus, que toda cegueira caia por terra e que os seus olhos espirituais se abram para que ele e ela possam enxergar que quando nós confiamos no Senhor, o Senhor é o nosso forte amparo, o nosso auxílio, o Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que provê. Um dos Teus nomes é Jeová Jireh, é o Deus provedor, o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que nos cura, Pai. Eu abençoo a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, eu abençoo com cura. Se a sua necessidade é cura, eu declaro a cura sobre você. Eu declaro que os seus olhos se abram e você possa enxergar a verdade. Você que ainda não conheceu Jesus, você que ainda não conhece a verdade, que os seus olhos espirituais se abram e você possa enxergar a verdade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, muito obrigada mais uma vez. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Te agradecemos, Pai, pelo Espírito Santo. Obrigada, Pai, pelo Teu amor incondicional. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que o Senhor te abençoe. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe os teus negócios. Que Deus abençoe a tua saúde. No nome de Jesus. Amém.